A chuva começou a cair sobre São Paulo como uma cortina pesada que separava o mundo em duas realidades distintas. Do lado de dentro da mansão, nos arredores da capital, Rafael Mendonça observava as gotas que escorriam pelas enormes janelas de vidro temperado, cada uma delas refletindo as luzes amareladas que iluminavam sua propriedade. Aos 40 anos, ele havia construído um império baseado em cálculos precisos, estratégias impecáveis e, principalmente, na capacidade de manter as pessoas à distância segura. Sua casa era o reflexo perfeito de sua alma, ampla, elegante, repleta de obras de arte caras, mas vazia de qualquer coisa que pulsasse com vida verdadeira. O silêncio era seu companheiro mais fiel. Desde que Clarissa havia partido 15 anos atrás, levando consigo não apenas sua presença, mas também a capacidade dele de confiar em qualquer sentimento genuíno, Rafael aprendera a valorizar a previsibilidade. Ela havia prometido ficar, havia jurado que o amava. Mas quando apareceu a primeira oportunidade real de ascensão social através de outro homem, desapareceu de sua vida como fumaça. A dor daquela traição havia se cristalizado em seu peito, formando uma camada protetora que nenhuma outra mulher conseguira atravessar desde então. Na noite de tempestade que mudaria sua vida para sempre, Rafael seguia sua rotina habitual. Havia jantado sozinho, como sempre, uma refeição preparada por sua cozinheira que já havia partido há horas. Lia relatórios financeiros em seu escritório quando os primeiros trovões começaram a ecoar pela casa. A chuva intensificou-se rapidamente, transformando-se em uma tormenta que fazia as árvores centenárias do jardim dançarem como fantasmas contra o céu negro. Foi então que ouviu as batidas na porta. Não eram batidas urgentes de alguém em desespero, mas toques firmes, ritmados, como se a pessoa do outro lado tivesse toda a certeza de que deveria estar ali. Rafael franziu as sobrancelhas. Ninguém visitava sua casa sem hora marcada. Ninguém sequer conhecia exatamente sua localização, escondida atrás de muros altos e uma estrada de terra que poucos se aventuravam a percorrer. Levantou-se da poltrona de couro onde havia se acomodado e caminhou até a entrada, seus passos ecoando pelo corredor de mármore. Quando abriu a pesada porta de madeira maciça, encontrou-se diante de uma visão que o desconcertou completamente. Uma mulher jovem estava parada sob a chuva torrencial completamente encharcada. Seus cabelos escuros grudavam no rosto, e suas roupas simples, uma blusa branca que se tornara quase transparente com a água e uma saia preta que chegava aos joelhos, colavam-se ao corpo de forma que ela precisava segurar os braços contra si mesma. Seus sapatos de salto baixo estavam cobertos de lama, evidenciando uma longa caminhada. Mas o que mais chamou a atenção de Rafael foram seus olhos. Mesmo molhados pela chuva, eram olhos que carregavam uma força silenciosa, uma determinação que parecia desafiar a própria tempestade. "Desculpe incomodar", disse ela, e sua voz tinha uma qualidade musical mesmo tremendo de frio. "Eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu não tenho para onde ir esta noite. Havia um evento, foi cancelado por causa da chuva, e eu fiquei sem transporte. Caminhei até encontrar esta casa." Ela fez uma pausa, passando a mão molhada pelo rosto. "Eu posso pagar por uma ligação ou pelo abrigo até amanhã." Rafael deveria ter fechado a porta. Deveria ter oferecido dinheiro para um táxi e mandado-a embora. Essa era a atitude sensata. A atitude que tomava há 15 anos com qualquer situação que pudesse complicar sua vida ordenada. Mas algo naquela mulher o inquietava de forma profunda e inexplicável. Havia uma familiaridade perturbadora em seus gestos, na forma como inclinava ligeiramente a cabeça para o lado esquerdo quando falava, como se compensasse alguma dificuldade auditiva. "Entre", disse ele, afastando-se da porta antes mesmo de processar completamente a decisão. Ela hesitou por um momento, como se também estivesse surpresa com o convite. Depois atravessou a soleira com cuidado para não escorregar no piso molhado. Rafael fechou a porta atrás dela e o som da chuva ficou abafado, criando uma intimidade súbita no amplo hall de entrada. "Você deve estar com frio", disse ele, observando como ela tremia. "Vou buscar uma toalha e roupas secas." "Obrigada", ela respondeu, olhando ao redor com uma expressão que misturava admiração e desconforto. "Meu nome é Luna, Luna Santos."
Rafael, ele respondeu depois de uma pausa. Rafael Mendonça. Quando ele voltou com toalhas macias e uma camiseta grande, que seria suficiente para que ela se trocasse com dignidade, Luna estava parada exatamente onde ele a havia deixado, como se tivesse medo de sujar alguma coisa com sua presença molhada. Essa consideração o tocou de forma inesperada. O banheiro é ali, indicou ele. Pode se trocar com calma. Vou fazer um chá. Enquanto Luna se secava e trocava de roupa, Rafael foi até a cozinha e preparou o chá de camomila, seus movimentos automáticos mascarando a confusão mental que sentia. Por que havia deixado uma estranha entrar em sua casa? Por que não conseguia tirar os olhos daquela pulseira de tecido desbotado que ela usava no pulso direito? Era uma pulseira simples, feita de fitas coloridas que já haviam perdido muito do brilho original, mas que estava cuidadosamente conservada como se fosse um tesouro. Quando Luna voltou, vestindo sua camiseta que ficava quase como um vestido curto nela, Rafael sentiu algo se remover em seu peito. Ela havia amarrado os cabelos em um coque desarrumado, deixando à mostra um pescoço delicado e, estranhamente, uma pequena cicatriz atrás da orelha esquerda. Sentou-se à mesa da cozinha com cuidado, segurando a caneca de chá com as duas mãos, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você trabalha com eventos? Perguntou Rafael, tentando quebrar o silêncio que se formara entre eles. Sou cozinheira, respondeu Luna, e um sorriso pequeno, mas genuíno, apareceu em seus lábios. Hoje era para ser uma festa de aniversário em uma casa na Granja Vinhedo. 50 pessoas, menu italiano completo. Passei a tarde toda preparando, mas quando a chuva chegou, a dona da casa cancelou tudo em cima da hora. Ela deu um gole no chá. Minha carona já havia ido embora, e eu não tinha dinheiro suficiente para um táxi até minha casa em Francisco Morato. Então, comecei a caminhar. Caminhar de Granja Vinhedo até Francisco Morato? Rafael não conseguiu esconder a surpresa. São quase 40 quilômetros. Eu não ia conseguir, Luna admitiu com um riso baixo, mas tinha que tentar. Não é a primeira vez que fico na mão por causa de trabalho. A gente aprende a se virar. Ela olhou pela janela, onde a chuva continuava caindo com força. Quando vi as luzes desta casa, senti como se fosse o lugar certo para pedir ajuda. Não sei explicar por quê. Rafael observou-a em silêncio. Havia algo na forma como ela falava, na cadência de sua voz, que despertava ecos distantes em sua memória. E aquela pulseira continuava a incomodá-lo, evocando imagens fragmentadas de um passado que ele preferia manter enterrado. De onde você é originalmente? Perguntou ele. Nasci aqui em São Paulo mesmo, no Jaguaré. Minha família mudou para Francisco Morato quando eu tinha 7 anos. Luna envolveu a caneca com mais força. E você, sempre morou nesta casa? Comprei há 10 anos. Antes morava em um apartamento na Vila Madalena. Rafael não costumava falar sobre sua vida pessoal, mas havia algo naquela conversa que fluía naturalmente. Queria um lugar mais reservado. Conseguiu, disse Luna com um sorriso. É bem isolado aqui. Bonito, mas isolado. Eles conversaram por mais 1 hora sobre coisas triviais, comida, livros, a cidade. Luna falava sobre seu sonho de ter um restaurante próprio um dia, algo pequeno e acolhedor, onde pudesse cozinhar comida que tocasse a alma das pessoas. Rafael encontrou-se compartilhando mais do que pretendia sobre seus negócios, sobre como havia construído sua empresa de consultoria financeira do zero. Havia uma facilidade naquela troca que ele não experimentava há anos. Quando ofereceu o quarto de hóspedes para que ela passasse a noite, Luna hesitou. Não quero dar trabalho, disse ela. Posso dormir no sofá da sala. O quarto tem banheiro próprio e é mais confortável, insistiu Rafael. Amanhã, quando parar de chover, posso levá-la até sua casa ou chamar um carro. Luna aceitou, agradecendo com uma sinceridade que o desarma completamente. Quando ela subiu as escadas para o andar de cima, Rafael ficou sozinho na cozinha, olhando para a caneca vazia que ela havia deixado sobre a mesa. A casa, que minutos antes lhe parecera perfeitamente silenciosa, agora ressoara com a presença dela. Podia ouvir seus passos suaves no andar superior, o som da água correndo no banheiro, pequenos ruídos que indicavam vida acontecendo dentro daquelas paredes que há tanto tempo abrigavam apenas sua solidão. Durante a madrugada,
Rafael acordou várias vezes. Não porque houvesse barulho. Luna era silenciosa como uma sombra. Mas porque havia algo diferente no ar da casa. Uma energia que ele não conseguia nomear, mas que o mantinha em estado de alerta. Levantou-se uma vez para verificar se estava tudo bem e notou uma fresta de luz sob a porta do quarto de hóspedes. Ela também estava acordada. Na manhã seguinte, acordou com um aroma que não sentia em sua casa há anos. Café fresco e algo que cheirava a pão sendo aquecido. Desceu as escadas ainda de roupão e encontrou Luna na cozinha, de pé diante do fogão, mexendo ovos em uma frigideira. Ela havia vestido novamente suas roupas, que haviam secado durante a noite, e cantarolava baixinho uma música que ele não reconhecia. "Espero que não se importe", disse ela quando o viu. "Encontrei alguns ingredientes e pensei em fazer o café da manhã. É minha forma de agradecer pela hospedagem." Rafael aproximou-se e viu que ela havia preparado ovos mexidos com queijo, torradas douradas e havia até mesmo encontrado frutas frescas para fazer uma salada. A mesa estava posta com um cuidado que transformava aquela simples refeição em algo especial. "Você não precisava", disse ele, mas sua voz carregava gratidão. "Precisava sim", Luna respondeu, servindo os ovos em 2 pratos. "Cozinhar é minha linguagem, é como eu digo obrigada." Sentaram-se para comer e Rafael descobriu que a comida de Luna era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não eram ingredientes caros ou técnicas sofisticadas. Era algo mais profundo. Cada garfada carregava afeto, cuidado, uma atenção aos detalhes que transformava ingredientes simples em uma experiência emocional. "A chuva parou", observou Luna, olhando pela janela. "Parou", confirmou Rafael, mas nenhum deles fez menção de se levantar. Foi então que Rafael notou novamente a pulseira no pulso dela, as cores desbotadas, a forma cuidadosa como estava amarrada, a pequena conta de madeira que pendia dela como um amuleto. Uma memória começou a se formar em sua mente, nebulosa, mas persistente. Uma menina chorando, uma bicicleta vermelha, o som de algo se quebrando. "Essa pulseira", disse ele, indicando com um gesto. "Há quanto tempo você tem?" Luna olhou para o pulso e tocou a pulseira com delicadeza. "Desde que eu era criança. Minha avó fez para mim quando eu tinha 6 anos." Seu rosto se suavizou com a lembrança. Ela disse que as cores representavam proteção e coragem, que enquanto eu usasse, sempre encontraria meu caminho de volta para casa. "Você sempre a usa?" "Sempre." Mesmo quando ela começou a desbotar, mesmo quando as pessoas diziam que não combinava com outras roupas, para mim ela é... Luna hesitou, como se procurasse as palavras certas. "É como se fosse parte de quem eu sou." Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A memória estava se tornando mais clara, mais dolorosa. Uma tarde de sábado, ele com 8 anos, pedalando sua bicicleta nova pelas ruas do Jaguaré, onde seu avô morava. Uma menina da sua idade, talvez um pouco mais nova, brincando sozinha na calçada. Ele havia tentado impressioná-la com uma manobra, havia perdido o controle e... O acidente havia sido rápido, mas as consequências duraram para sempre na memória dele. A menina havia caído, batido a cabeça no meio-fio. Havia muito sangue, muito choro. E enquanto os adultos corriam para socorrê-la, Rafael havia visto claramente uma pulseira colorida em seu pulso, idêntica àquela que Luna usava agora. "Você..." começou ele, mas não conseguiu terminar a frase. Luna olhou para ele com curiosidade. "Você se machucou quando era pequena? Na cabeça?" O rosto de Luna se fechou ligeiramente e ela instintivamente levou a mão à cicatriz atrás da orelha. "Como você sabe disso?" Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. Não podia ser coincidência. As chances eram impossíveis, mas todos os detalhes se encaixavam. A idade, a pulseira, a cicatriz, o local onde ela havia nascido. "Foi em uma calçada do Jaguaré", disse ele com a voz rouca. "Um menino de bicicleta te atropelou." Luna parou de respirar por um momento. Seus olhos se arregalaram e ela o estudou com uma intensidade nova, como se estivesse vendo-o pela primeira vez. "Você..." Sua voz saiu como um sussurro. "Você era o menino da bicicleta." Não era uma pergunta, era uma constatação que caiu entre eles como uma pedra, jogada em águas paradas.
criando ondas que se espalharam por todos os cantos daquele momento. Rafael baixou os olhos, o peso da culpa que carregava há mais de 30 anos pressionando seu peito. Eu fugi, admitiu ele. Quando vi que você estava machucada, que havia sangue, eu tive medo e fugi. Deixei você lá chorando. E nunca soube o que havia acontecido depois. Luna permaneceu em silêncio por muito tempo, processando a revelação. Quando finalmente falou, sua voz estava estranhamente calma. Eu perdi parte da audição no ouvido esquerdo por causa daquele acidente. Tive que fazer várias cirurgias. Durante anos, as crianças na escola me chamavam de surda e outras coisas piores. Ela tocou novamente a cicatriz. Minha família nunca teve dinheiro para os tratamentos adequados, então ficaram as sequelas. A dor no peito de Rafael se intensificou. Durante todos aqueles anos, ele havia tentado esquecer aquele momento, convencer-se de que havia sido apenas um acidente sem consequências. Descobrir que havia causado tanto sofrimento a uma criança inocente era quase insuportável. Luna, começou ele, mas ela o interrompeu com um gesto. Não era para você ter fugido, disse ela, mas sua voz não carregava raiva. Havia uma tristeza profunda, mas também algo que se parecia com alívio. Mas talvez você tenha fugido porque era apenas uma criança com medo. E talvez eu tenha sobrevivido a tudo isso porque precisava estar aqui, agora, neste momento. Ela se levantou da mesa e caminhou até a janela, observando o jardim ainda molhado pela chuva da noite anterior. Durante todos esses anos, eu me perguntava por que sentia que algo estava incompleto na minha vida, como se houvesse uma história que não havia terminado de ser contada. Virou-se para encará-lo. Ontem à noite, quando estava caminhando na chuva e vi as luzes desta casa, senti uma força me puxando para cá. Agora eu entendo por quê. Rafael levantou-se também, seus movimentos incertos. Eu arruinei sua vida, disse ele. Como posso pedir perdão por algo assim? Você não arruinou minha vida, Luna respondeu com firmeza. Você mudou o rumo dela, é verdade. Mas cada dificuldade que enfrentei, por causa daquele acidente, me fez mais forte. Me ensinou a valorizar coisas que outras pessoas consideram garantidas. Me deu empatia por quem sofre. Se eu não tivesse passado por tudo isso, não seria a pessoa que sou hoje. Ela se aproximou dele, e Rafael pode sentir a sinceridade em suas palavras. Além disso, continuou ela, se não fosse por aquele acidente, eu provavelmente nunca teria conhecido você. E apesar de tudo o que aconteceu, eu sinto que esta conversa, este encontro, é importante para nós dois. Rafael olhou para ela, para aquela mulher que havia aparecido em sua porta como uma tempestade, trazendo consigo não apenas a chuva da noite, mas também fragmentos de um passado que ele pensava ter enterrado para sempre. Havia uma força nela que o intimidava e ao mesmo tempo o atraía, uma capacidade de transformar dor em sabedoria, trauma em compaixão. Você é incrível, disse ele, e as palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse censurá-las. Luna sorriu, e pela primeira vez desde que chegara à sua casa, o sorriso alcançou seus olhos completamente. Você também não é tão terrível quanto pensava ser, respondeu ela. A tensão no ar mudou. Não desapareceu completamente, mas se transformou em algo diferente. Havia agora entre eles uma compreensão mútua, uma intimidade forjada pela revelação de segredos antigos. Rafael sentiu as paredes que havia construído ao redor de seu coração tremerem ligeiramente. Não era amor, ainda era cedo demais para isso, mas era algo mais perigoso, era possibilidade. Posso ficar mais um dia? Perguntou Luna de repente. Quero dizer, se você não se importar, não tenho compromissos até segunda-feira, e eu sinto que ainda temos muito para conversar. Rafael deveria ter dito não. Deveria ter oferecido dinheiro para um táxi, acompanhado-a até a porta e retomado sua vida ordenada e previsível. Mas enquanto observava Luna parada ali, com os cabelos bagunçados pela manhã e vestindo sua camiseta como se pertencesse àquele lugar, soube que não conseguiria. Pode ficar o tempo que quiser, disse ele. E ao pronunciar essas palavras, sentiu que estava assinando um contrato cujos termos não conhecia completamente. O resto da manhã passou em uma espécie de trégua silenciosa. Luna insistiu em lavar a louça do café da manhã, e Rafael encontrou-se observando seus movimentos econômicos
e precisos na cozinha. Havia uma graça natural na forma como ela se movia, como se cada gesto fosse pensado para causar o menor distúrbio possível no ambiente ao seu redor. Quando ela terminou, ofereceu-se para preparar o almoço. Você não precisa cozinhar para mim, disse Rafael. Não é para você, Luna respondeu com um sorriso travesso. É para mim. Eu não consigo ficar parada sem fazer nada, e cozinhar me acalma. Além disso, encontrei alguns ingredientes interessantes na sua despensa. Posso criar algo especial. Rafael concordou, e passou as horas seguintes trabalhando em seu escritório, enquanto aromas deliciosos começavam a se espalhar pela casa. Ele tentou se concentrar nos relatórios e planilhas na tela do computador, mas descobriu-se constantemente distraído pelos sons que vinham da cozinha. O sibilar de algo sendo refogado, o ritmo suave de uma faca cortando vegetais e sempre, aquele cantarolar baixinho que parecia encher a casa com uma música que ele não ouvia há anos. Quando Luna o chamou para o almoço, Rafael desceu e encontrou a mesa da sala de jantar, que ele raramente usava, posta com cuidado. Ela havia preparado um risoto de camarão com açafrão, uma salada simples, mas perfeitamente temperada, e havia até mesmo encontrado uma garrafa de vinho branco em sua adega, que combinava perfeitamente com o prato. Como você sabia sobre o vinho? Perguntou ele impressionado. Aprendi com um chefe francês que me ensinou alguns truques quando eu trabalhava em um bistrô na Vila Madalena, explicou Luna. Ele dizia que comida sem harmonização é como música sem ritmo. Funciona, mas não toca a alma. Eles comeram em silêncio por alguns minutos e Rafael se maravilhou novamente com a habilidade de Luna de transformar ingredientes simples em algo extraordinário. Não era apenas o sabor, era a forma como cada elemento do prato conversava com os outros, criando uma experiência completa. Luna, disse ele finalmente, você é extraordinária como cozinheira. Por que não tem seu próprio restaurante ainda? O rosto dela se ensombreceu ligeiramente. Dinheiro, respondeu ela com simplicidade. E talvez um pouco de medo também. Abrir um negócio próprio é um risco grande, especialmente para alguém como eu, que não tem família rica ou contatos influentes para ajudar se as coisas derem errado. Alguém como você? Luna hesitou, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Alguém que veio de baixo, que teve que lutar por cada oportunidade. Minha família... Ela fez uma pausa, brincando com o garfo no prato. Minha família não aprova minhas escolhas. Eles queriam que eu casasse com o filho de um comerciante do bairro, um homem 20 anos mais velho que me daria segurança financeira. Quando eu recusei, quando disse que queria seguir minha própria carreira, eles... Bem, não falamos mais há 2 anos. Rafael sentiu algo se apertar em seu peito. A coragem que havia sido necessária para Luna tomar essa decisão, para abrir mão da aprovação familiar em nome de seus sonhos, era algo que ele admirava e secretamente invejava. Você se arrepende? Perguntou ele. Nunca, respondeu ela com firmeza. Prefiro lutar pelo que acredito e falhar do que viver uma vida que não é minha. Mas não vou mentir. Às vezes é solitário e assustador. Eles terminaram o almoço conversando sobre sonhos e medos, sobre as escolhas que haviam feito e os caminhos que haviam deixado para trás. Rafael encontrou-se compartilhando coisas sobre sua própria jornada que nunca havia dito a ninguém. Como havia sido difícil construir sua empresa do zero, como a traição de Clarissa havia o deixado com medo de confiar em qualquer relacionamento amoroso, como às vezes se sentia prisioneiro de sua própria necessidade de controle. À tarde, a conversa fluiu para temas mais leves. Luna contou histórias engraçadas de seus trabalhos como cozinheira freelancer, dos personagens excêntricos que havia conhecido, dos eventos malucosos dos quais havia participado. Rafael descobriu-se rindo, realmente rindo, pela primeira vez em meses. Quando o sol começou a se pôr, eles estavam sentados na varanda dos fundos da casa, bebendo chá e observando as cores do céu mudarem gradualmente do azul para tons de laranja e rosa. Era um momento de paz absoluta, e Rafael se deu conta de que não sentia aquela sensação de tranquilidade há anos. Rafael, disse Luna de repente, sua voz suave na quietude da tarde. Sim? Obrigada por me deixar ficar. Não apenas ontem à noite, mas hoje também. Fazia muito tempo que eu não me sentia em casa em algum lugar.
As palavras dela tocaram algo profundo em Rafael, algo que ele havia mantido trancado há tanto tempo que quase havia esquecido que existia. Olhou para Luna, para seu perfil recortado contra o céu colorido do entardecer, e percebeu que algo irreversível estava acontecendo. As muralhas que havia construído ao redor de seu coração não haviam desmoronado. Ainda não, mas havia fissuras se formando. Pequenas aberturas por onde a luz estava começando a entrar. "Obrigado por ter batido na minha porta", disse ele, e suas palavras carregavam um peso que ambos entenderam sem precisar explicar. Naquela noite, quando Luna subiu novamente para o quarto de hóspedes, Rafael permaneceu na varanda por muito tempo, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu limpo após a tempestade. Sabia que sua vida havia mudado de forma fundamental nas últimas 24 horas. Sabia também que esse era apenas o começo de uma jornada cujo destino não conseguia prever. Dentro da casa, podia ouvir Luna se movendo suavemente pelo andar superior, e pela primeira vez em 15 anos, a solidão de sua grande mansão não parecia um refúgio, mas sim um espaço vazio, esperando para ser preenchido com vida, risos e talvez, apenas talvez, com amor. Os dias seguintes se desdobraram como páginas de um livro que Rafael nunca havia lido antes. Luna havia perguntado se poderia ficar até segunda-feira, mas segunda-feira chegou e passou, e nenhum dos dois mencionou sua partida. Era como se um acordo tácito tivesse sido firmado entre eles. Ela continuaria ali enquanto ambos sentissem que era onde deveriam estar. A rotina da casa mudou de forma sutil, mas profunda. Rafael acordava todas as manhãs com o aroma de café fresco e algo delicioso sendo preparado na cozinha. Luna tinha o dom de transformar os ingredientes mais simples em pequenos milagres culinários. Na terça-feira, foi um bolo de banana com canela que ela fez com bananas que estavam quase passando do ponto. Na quarta, um ensopado de lentilhas que aqueceu não apenas seus corpos, mas algo mais profundo que Rafael havia esquecido que existia. Mas não era apenas a comida. Era a forma como Luna habitava os espaços da casa. Ela abria janelas que ele mantinha fechadas há anos, deixando entrar luz natural e o som dos pássaros do jardim. Reorganizava pequenos detalhes. Movia um vaso aqui, um livro ali, sem nunca ser invasiva, apenas trazendo uma harmonia que a casa não tinha antes. E havia sempre aquele cantarolar baixinho, melodias que ela parecia inventar no momento, que transformavam o silêncio opressivo da mansão em algo vivo e acolhedor. Rafael descobriu-se mudando também. Começou a trabalhar menos horas em seu escritório, encontrando desculpas para descer até a cozinha, onde Luna passava boa parte do dia. Ela havia assumido completamente aquele espaço, não de forma possessiva, mas como uma artista que finalmente encontrou seu ateliê ideal. Assistir Luna cozinhar era como observar uma dança. Cada movimento tinha propósito e graça, cada gesto fluía naturalmente para o próximo. "Por que você nunca se casou?", perguntou Luna na quinta-feira à tarde, enquanto preparava uma massa fresca para o jantar. Suas mãos trabalhavam a massa com movimentos rítmicos e precisos, e Rafael estava hipnotizado pela forma como seus dedos moldavam a textura. A pergunta o pegou desprevenido. Estava sentado à bancada da cozinha, bebendo um copo de vinho e simplesmente observando-a trabalhar. Uma atividade que havia se tornado seu novo passatempo favorito. "Estive perto uma vez", respondeu ele, surpreendendo-se com sua própria honestidade. "Clarissa. Eu tinha 25 anos. Achava que estava apaixonado. Ela era linda, inteligente, ambiciosa. Tudo o que eu pensava querer em uma mulher." Luna não parou de trabalhar a massa, mas ele podia sentir que ela estava escutando com toda a atenção. "O que aconteceu?" Rafael tomou um gole do vinho, sentindo o sabor amargo na língua. "Ela conheceu alguém melhor. Alguém com mais dinheiro, mais influência, mais de tudo que ela realmente queria. Descobri quando encontrei os dois juntos em um restaurante onde eu ia levá-la para pedir em casamento." Ele riu sem humor. Ela nem fingiu estar arrependida. "Disse que eu deveria entender que ela estava apenas fazendo a escolha mais inteligente para o futuro dela." "Ai", Luna murmurou, e havia genuína dor em sua voz. Que idade ela tinha? 23. "Era muito nova", disse Luna, e havia uma sabedoria em sua voz que contrastava com seus próprios 26 anos.
Às vezes, quando somos jovens, confundimos amor com oportunidade. Ela provavelmente nem sabia a diferença. Você a está defendendo? Rafael não conseguiu esconder a surpresa. Luna parou de trabalhar a massa e olhou para ele diretamente. Não estou defendendo o que ela fez com você. Isso foi cruel e desnecessário, mas estou tentando entender por que uma experiência ruim há 15 anos ainda define como você vive sua vida hoje. As palavras dela foram como um tapa suave, mas eficaz. Rafael nunca havia pensado dessa forma. Para ele, a traição de Clarissa havia sido uma lição sobre a natureza humana, uma prova de que as pessoas sempre o abandonariam se encontrassem algo melhor. Ah, é você? Perguntou ele, mudando de assunto. Por que uma mulher como você nunca se casou? Luna voltou a trabalhar a massa, mas seus movimentos ficaram mais tensos. Já estive apaixonada, disse ela depois de uma pausa. 2 vezes, na verdade. A primeira vez eu tinha 20 anos. Ele era chefe de um restaurante onde eu trabalhava como ajudante. Era mais velho, experiente, e eu achava que ele via algo especial em mim. Descobri que ele via algo especial em todas as funcionárias jovens do restaurante. E a segunda vez? 2 anos atrás. Um homem maravilhoso, gentil, que trabalha como professor. Ele me pediu em casamento. Luna começou a cortar a massa em tiras finas e uniformes. Eu disse não. Por quê? Porque eu o amava, mas não estava apaixonada por ele. E achei que ele merecia alguém que sentisse por ele tudo o que eu gostaria de sentir, mas não conseguia. Ela levantou os olhos para encontrar os dele. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque parte de mim queria dizer sim. Queria a segurança, o companheirismo, a vida estável que ele oferecia. Mas no fundo eu sabia que estaria sendo injusta com os dois. Rafael ficou impressionado com a honestidade dela, com a coragem que havia sido necessária para tomar uma decisão tão difícil. Você se arrependeu? Às vezes, admitiu Luna, principalmente nas noites solitárias, quando me pergunto se estou sendo muito exigente, se estou esperando por algo que talvez não exista. Que tipo de coisa? Luna parou completamente o que estava fazendo e olhou pela janela, onde o sol da tarde criava padrões dourados no jardim. Alguém que me olhe e veja não apenas a mulher que eu sou, mas a mulher que posso me tornar. Alguém que não tente me moldar para caber na vida dele, mas que queira construir algo novo comigo. Alguém que não tenha medo da minha força, da minha independência, dos meus sonhos. Ela voltou a olhar para ele. E alguém por quem eu sinta o mesmo. Havia algo na forma como ela falou essas palavras, na intensidade de seu olhar, que fez o coração de Rafael acelerar. Era como se ela não estivesse apenas falando sobre o que procurava em um relacionamento, mas descrevendo algo que estava acontecendo ali mesmo, naquele momento, entre eles. O jantar daquela noite foi diferente. Havia uma tensão no ar que não existira antes, uma consciência mútua que tornava cada gesto, cada olhar, carregado de significado. Luna havia preparado a massa fresca com um molho de tomates que ela havia deixado cozinhando lentamente durante horas. E o resultado era uma explosão de sabores que falava diretamente à alma. Eles conversaram sobre livros, sobre lugares que gostariam de conhecer, sobre memórias da infância. Rafael descobriu que Luna lia vorazmente. Romances, livros de culinária, biografias, poesia. Ela pegou emprestado alguns livros de sua biblioteca e os carregava consigo pela casa, lendo trechos em voz alta quando encontrava algo que a tocava. Você tem uma biblioteca incrível, disse ela, cortando um pedaço de massa. Deve ter lido muito para construir uma coleção dessas. Ler sempre foi meu refúgio, admitiu Rafael. Principalmente quando era mais jovem. Era mais fácil me perder em outras histórias do que lidar com a minha própria. E agora? Agora? Ele hesitou, olhando para ela à luz das velas que ela havia acendido para o jantar. Agora estou começando a achar que minha própria história pode ser mais interessante do que eu pensava. O olhar que se cruzou entre eles naquele momento foi como uma faísca. Rafael sentiu algo se remover profundamente em seu peito, uma emoção que ele não sentia há tanto tempo que quase havia esquecido como nomeá-la. Desejo. Não apenas físico, embora houvesse isso também, mas um desejo mais profundo, de conhecê-la completamente,
de se abrir para ela, de construir algo juntos. Luna deve ter sentido também, porque suas bochechas ficaram coradas e ela baixou os olhos, concentrando-se excessivamente na comida. Depois do jantar, foram para a sala de estar, onde Rafael havia acendido a lareira. Luna se acomodou no sofá, as pernas dobradas embaixo do corpo, e Rafael sentou-se na poltrona ao lado, mas todo o seu corpo estava voltado para ela. Conversaram até tarde, suas vozes se tornando mais baixas à medida que a noite avançava, como se estivessem compartilhando segredos que o resto do mundo não deveria ouvir. Foi Luna quem finalmente se levantou para ir dormir, mas antes de sair da sala, parou ao lado da poltrona onde Rafael permanecia sentado. "Rafael", disse ela, sua voz mal mais alta que um sussurro. "Sim! Obrigada por me deixar ficar, por me deixar ser eu mesma aqui." Ela se inclinou e beijou sua testa, um beijo suave e casto que durou apenas 1 segundo. Mas o toque de seus lábios na pele dele foi como fogo, enviando ondas de calor por todo o seu corpo. Quando ela se afastou, seus olhos se encontraram novamente, e Rafael viu neles o mesmo desejo que sabia estar refletido nos seus próprios. Por um momento, ambos ficaram imóveis, como se estivessem à beira de um precipício e soubessem que um movimento a mais os faria cair. Então, Luna se afastou, murmurou um "boa noite" baixinho e subiu as escadas. Rafael permaneceu na sala por muito tempo, depois que ela se foi, a mão tocando inconscientemente o local onde ela havia o beijado. Sabia que estava se apaixonando por Luna. Mais do que isso, sabia que já estava apaixonado. A questão era o que faria com esse sentimento. A sexta-feira amanheceu chuvosa novamente, mas desta vez a chuva era suave, uma garoa fina que deixava o jardim brilhando e o ar fresco. Luna acordou antes dele e já estava na cozinha quando Rafael desceu, preparando panquecas com frutas vermelhas. Ela usava uma de suas camisas. Ele havia oferecido roupas suas para que ela ficasse mais confortável, e a visão dela em sua roupa fez algo se contorcer em seu estômago. "Dormiu bem?" perguntou ela, sem olhar para ele enquanto virava uma panqueca na frigideira. "Sim", mentiu ele. Na verdade, havia ficado acordado até quase amanhecer, pensando nela no beijo na testa, no que estava acontecendo entre eles. Tomaram café da manhã em silêncio confortável, mas havia uma tensão subjacente que ambos fingiam não perceber. Quando terminaram, Luna anunciou que queria organizar a despensa. "Você não precisa fazer isso", disse Rafael. "Quero fazer", insistiu ela. "É minha forma de contribuir, já que você não me deixa pagar por nada." Passaram a manhã juntos na despensa, Luna organizando e catalogando ingredientes enquanto Rafael a observava e ocasionalmente ajudava, alcançando itens nas prateleiras mais altas. Era uma atividade doméstica e íntima, e Rafael se surpreendeu com como se sentia natural trabalhar ao lado dela dessa forma. Estavam rindo de algo que Luna havia dito sobre a quantidade absurda de vinhos que ele possuía quando o telefone tocou. Rafael atendeu sem verificar quem era, ainda sorrindo. "Rafael?" A voz do outro lado da linha fez seu sangue gelar. "Isabela", disse ele, e imediatamente viu Luna parar o que estava fazendo, seu corpo ficando tenso. Isabela Carneiro havia sido sua confidente, conselheira, e secretamente muito mais do que isso por quase 10 anos. Eles se conheceram quando Rafael estava construindo sua empresa, e ela havia sido fundamental em várias decisões estratégicas importantes. Era uma mulher elegante, inteligente, bem conectada no meio empresarial de São Paulo. Também era casada, embora seu casamento fosse mais um acordo de conveniência social do que um relacionamento amoroso. O que Rafael não sabia, ou fingia não saber, era que Isabela há anos nutria esperanças de que ele correspondesse aos sentimentos que ela desenvolvera por ele. Ela havia estado ao seu lado durante os piores momentos de sua vida. Havia sido sua âncora emocional quando tudo mais parecia instável. E estava convencida de que era apenas uma questão de tempo até ele perceber que ela era a mulher certa para ele. "Preciso te ver", disse Isabela, sua voz carregando uma urgência que Rafael conhecia bem. "É sobre a auditoria da Petrocon. Há desenvolvimentos que você precisa saber."
Rafael olhou para Luna, que estava fingindo não escutar a conversa, mas ele podia ver pela rigidez de seus ombros que estava ouvindo cada palavra. "Pode falar por telefone?" perguntou ele. "Não. É melhor pessoalmente. Posso estar aí em 1 hora. Isabela, É importante, Rafael. Confie em mim." Ela desligou antes que ele pudesse protestar. Rafael ficou olhando para o telefone, sentindo como se a realidade estivesse invadindo a bolha perfeita que ele e Luna haviam criado durante aqueles dias. "Você precisa trabalhar", disse Luna, sua voz cuidadosamente neutra. "É complicado", respondeu Rafael. "Isabela foi minha sócia em vários negócios. Ela ajudou a construir muito do que tenho hoje. E ela vem aqui com frequência." Havia algo na forma como Luna fez a pergunta que fez Rafael olhar para ela mais atentamente. "Às vezes, quando há questões urgentes para resolver." Luna assentiu, mas Rafael podia ver que ela estava se afastando emocionalmente, erguendo muralhas próprias. "Vou deixar vocês à vontade", disse ela. "Posso ir caminhar no jardim ou..." "Não", disse Rafael rapidamente. "Não precisa sair. Esta é sua casa também agora." As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse censurá-las, e ambos ficaram surpresos com a declaração. Luna o olhou com uma expressão que misturava esperança e cautela. "É?" perguntou ela baixinho. Rafael se aproximou dela, e pela primeira vez desde que se conheceram, tocou seu rosto com delicadeza, seus dedos traçando a linha de sua bochecha. "É", disse ele, e havia certeza em sua voz que surpreendeu até ele mesmo. Luna fechou os olhos e encostou o rosto na palma da mão dele. E naquele momento Rafael soube que estava completamente perdido. O que quer que estivesse acontecendo entre eles havia ultrapassado o ponto de não retorno. Isabela chegou exatamente 1 hora depois, como havia prometido. Rafael a viu através da janela, descendo de seu Mercedes conversível azul, impecavelmente vestida, com um terno Armani e sapatos que custavam mais que o salário mensal da maioria das pessoas. Ela era, objetivamente, uma mulher deslumbrante. Aos 38 anos, mantinha-se em forma perfeita. Tinha cabelos loiros naturais cortados em um bob elegante e usava maquiagem com a precisão de uma artista. Era o tipo de mulher que chamava a atenção em qualquer ambiente, que sabia exatamente como se mover no mundo dos negócios e da alta sociedade. Quando Rafael abriu a porta, ela o cumprimentou com um beijo no rosto, que durou um pouco mais do que o necessário, suas mãos se demorando em seus ombros. "Você está com uma aparência ótima", disse ela, estudando seu rosto. "Relaxado, diferente." "Obrigado", disse Rafael, sentindo-se estranhamente culpado, embora não soubesse exatamente por quê. Foi então que Isabela viu Luna na cozinha, visível através da porta aberta da sala. Seus olhos se estreitaram quase imperceptivelmente, uma reação que Rafael não notou, mas que Luna, mesmo à distância, captou perfeitamente. "Você tem companhia?", observou Isabela, sua voz cuidadosamente neutra. "Sim", disse Rafael. "Luna, venha conhecer Isabela." Luna se aproximou com passos medidos, e Rafael não pôde deixar de notar o contraste entre as duas mulheres. Onde Isabela era polida e impecável, Luna era natural e calorosa. Onde Isabela irradiava sofisticação calculada, Luna emanava uma graça genuína. "Prazer em conhecê-la", disse Luna, estendendo a mão. Isabela a cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos, sua avaliação da jovem mulher à sua frente sendo rápida, mas completa. Viu as roupas simples, a ausência de joias caras, o cabelo preso de forma prática em vez de elaborada. Viu também a forma como Rafael olhava para Luna, a intimidade evidente entre eles, a forma como ela se movia pela casa como se pertencesse ali. "Luna é cozinheira", disse Rafael. "Ela está ficando aqui por alguns dias." A forma como ele hesitou antes de explicar a situação não passou despercebida por Isabela, nem o fato de que Luna estava usando uma de suas camisas. "Que interessante", disse Isabela. "Uma cozinheira particular?" "Freelancer", corrigiu Luna, e havia uma firmeza em sua voz que indicava que ela não seria facilmente intimidada. "Isabela e eu precisamos conversar sobre negócios", disse Rafael dirigindo-se a Luna. "Pode demorar um pouco." "Claro", disse Luna. "Vou preparar um lanche para vocês." "Não é necessário",
disse Isabela rapidamente. Não vou ficar muito tempo. Mas Luna já estava se dirigindo para a cozinha, e Rafael a seguiu com os olhos, admirando a graça com que ela se movia, mesmo sob o olhar avaliativo de Isabela. As duas mulheres tinham percebido imediatamente o que estava em jogo. Isabela viu em Luna uma ameaça ao futuro que havia planejado para si mesma ao lado de Rafael. Luna viu em Isabela exatamente o tipo de mulher sofisticada e bem conectada, que sempre a fazia sentir inadequada, fora do lugar. Rafael e Isabela se instalaram no escritório dele, onde ela começou a falar sobre questões relacionadas a um de seus clientes, mas Rafael notou que ela parecia distraída, seus olhos frequentemente se desviando para a porta, como se estivesse escutando os sons que vinham da cozinha. Ela é muito jovem, comentou Isabela casualmente, no meio de uma explicação sobre regulamentações fiscais. Quem? Sua hóspede? Ela deve ter o quê, 20 e poucos anos? 26, respondeu Rafael, sem pensar por que Isabela havia mudado de assunto. Ah, Isabela fez uma pausa. E há quanto tempo vocês se conhecem? Rafael começou a se sentir desconfortável com a linha de questionamento. Por que você está perguntando isso, Isabela? Ela suspirou e se reclinou na cadeira, assumindo uma expressão de preocupação cuidadosamente calibrada. Rafael, você é meu amigo há quase 10 anos. Eu me preocupo com você. E vejo que você está diferente, mais aberto, mais vulnerável. O que é maravilhoso, não me entenda mal, mas também me deixa preocupada. Preocupada com o quê? Com pessoas que podem querer se aproveitar dessa sua nova abertura emocional. Isabela se inclinou para a frente, sua voz ficando mais suave. Você é um homem muito rico, Rafael. Muito poderoso. Isso atrai um certo tipo de pessoa que sabe exatamente como parecer inocente e necessitada. As palavras dela caíram como pedras em água parada, criando ondas de dúvida que Rafael não queria sentir. Você não conhece Luna, disse ele. É verdade. Não conheço, mas conheço você, e sei que você tem tendência a ver o melhor nas pessoas, especialmente quando elas despertam seu instinto protetor. Isabela tocou seu braço gentilmente. Apenas tome cuidado, está bem? Certifique-se de que você realmente conhece as motivações dela antes de se envolver muito profundamente. Na cozinha, Luna havia preparado uma bandeja com café e sanduíches delicados, mas ficou parada na porta do escritório por um momento, ouvindo fragmentos da conversa. As palavras de Isabela, se aproveitar, parecer inocente e necessitada, cortaram-na como lâminas. Ela bateu na porta e entrou, colocando a bandeja sobre a mesa com mãos que tremiam ligeiramente. Obrigada, disse Rafael, olhando para ela com uma expressão que Luna não conseguiu decifrar. De nada, respondeu ela, evitando seu olhar. Quando Luna saiu, Isabela observou Rafael cuidadosamente. Ela é bonita, admitiu, e obviamente sabe cozinhar. Mas Rafael, seja honesto comigo. Você realmente acha que uma mulher que aparece na sua porta em uma noite de tempestade não tinha segundas intenções? Ela não apareceu do nada, disse Rafael, mas havia uma defensiva em sua voz que não havia estado lá antes. Ela estava voltando de um trabalho e ficou sem transporte por causa da chuva. Que conveniente, murmurou Isabela. Passaram mais uma hora discutindo negócios, mas Rafael estava distraído. As sementes de dúvida que Isabela havia plantado estavam germinando, fazendo-o questionar coisas que havia aceito sem pensar. Era realmente coincidência que Luna tivesse batido exatamente na sua porta? Era coincidência que ela tivesse todas as qualidades que ele admirava em uma mulher? Era coincidência que ela parecesse se encaixar perfeitamente em sua vida? Quando Isabela finalmente se preparou para ir embora, ela se despediu de Rafael com outro beijo no rosto que durou mais tempo do que o apropriado. Pense no que eu disse, murmurou ela em seu ouvido, e ligue para mim se precisar conversar, sobre qualquer coisa. Depois que ela partiu, Rafael permaneceu parado na entrada por muito tempo, observando o carro desaparecer pela estrada. Quando se virou, encontrou Luna na sala, arrumando almofadas que não precisavam ser arrumadas. Como foi a reunião? Perguntou ela, sem olhar para ele. Bem, respondeu Rafael, mas havia uma frieza em sua voz
que não existira antes da chegada de Isabela. Luna finalmente o olhou, e ele viu mágoa em seus olhos. Ela é muito bonita, disse Luna, e obviamente muito inteligente. É, concordou Rafael. Vocês têm uma história juntos. Não era uma pergunta, mas Rafael respondeu mesmo assim. Temos. Ela foi importante para minha carreira, para minha vida. Luna assentiu, como se estivesse processando essa informação. E ela ainda é importante para você. Rafael hesitou, e essa hesitação foi tudo que Luna precisou ouvir. Eu vou fazer o jantar, disse ela baixinho, dirigindo-se para a cozinha. Mas naquela noite, pela primeira vez desde que chegara, Luna não cantarolou enquanto cozinhava. E pela primeira vez Rafael não ficou observando-a trabalhar. Em vez disso, permaneceu em seu escritório fingindo trabalhar, mas na verdade revivendo todas as conversas que havia tido com Luna, procurando por sinais de manipulação que talvez tivesse perdido. O jantar foi uma refeição silenciosa e tensa. Luna havia preparado algo simples, uma sopa de abóbora com croutons caseiros, mas até mesmo sua culinária parecia ter perdido um pouco da magia. Eles comeram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Luna, disse Rafael finalmente. Sim? Por que você realmente bateu na minha porta naquela noite? A pergunta saiu mais acusatória do que ele pretendia, e viu Luna recuar como se tivesse sido fisicamente golpeada. Eu já te disse, respondeu ela, sua voz cuidadosamente controlada. Eu estava sem transporte, estava chovendo, e sua casa era a única com luzes acesas. Mas por que minha casa especificamente? Há outras propriedades na estrada. Luna colocou o garfo no prato e olhou para ele diretamente. Você está me perguntando se eu sabia quem você era antes daquela noite? Estou perguntando se você está sendo completamente honesta comigo sobre suas motivações. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luna se levantou da mesa com movimentos lentos e deliberados. Eu estava sendo honesta, disse ela, sua voz baixa, mas firme, mas obviamente você decidiu acreditar em outra versão da história. Não é isso, eu apenas... É exatamente isso. Luna o interrompeu, e pela primeira vez, desde que se conheceram, havia raiva em seus olhos. Sua amiga passou algumas horas aqui e conseguiu fazer você questionar tudo o que você sabe sobre mim, tudo o que nós construímos juntos durante esta semana. Rafael abriu a boca para protestar, mas percebeu que ela estava certa. Isabela havia conseguido plantar sementes de dúvida que agora floresciam como ervas daninhas em sua mente. Eu vou arrumar minhas coisas, disse Luna, dirigindo-se para as escadas. Luna, espere. Não precisa... Precisa sim, disse ela, parando na base da escada, porque agora eu entendo uma coisa muito importante sobre você, Rafael. Você não confia nas pessoas, e sem confiança, nada do que sentimos um pelo outro importa. Ela subiu as escadas, deixando Rafael sozinho na sala de jantar, rodeado pelos vestígios de uma refeição que havia começado em silêncio e terminado em ruína. Podia ouvir os sons dela se movendo pelo quarto de hóspedes, abrindo e fechando gavetas, preparando-se para partir. Pela primeira vez, desde que Luna havia entrado em sua vida, a casa voltou a parecer o que sempre havia sido: grande, vazia e profundamente, irreparavelmente solitária. Rafael acordou no sábado de manhã com o som do silêncio, um silêncio tão profundo e perturbador que o fez levantar da cama antes mesmo de estar completamente consciente. Desceu as escadas 2 degraus de cada vez, dirigindo-se instintivamente para a cozinha, esperando encontrar Luna cantarolando baixinho enquanto preparava o café da manhã, como havia feito durante toda aquela semana transformadora. A cozinha estava vazia, impecavelmente limpa e organizada, mas vazia. Não havia aroma de café fresco, não havia pratos na pia, não havia nenhum sinal da presença calorosa que havia preenchido aquele espaço. Rafael abriu armários, verificou a geladeira, como se Luna pudesse estar escondida em algum canto, esperando para surpreendê-lo com um sorriso. Mas tudo que encontrou foram os fantasmas dos dias anteriores. O pote de açúcar que ela havia reposicionado, as especiarias que havia organizado por ordem alfabética, a pequena plantinha de manjericão que havia colocado na janela. Foi então que viu o bilhete sobre a bancada dobrado com cuidado e marcado apenas com Rafael em sua caligrafia delicada.
Obrigada por me deixar ficar. Obrigada por me deixar conhecer quem você realmente é. Cuide-se. Luna. Nenhuma explicação adicional. Nenhum drama. Nenhuma acusação. Apenas gratidão e uma despedida simples que, por sua própria simplicidade, cortou Rafael mais profundamente do que qualquer palavra de raiva poderia ter feito. Ele amassou o bilhete na mão e depois o desamassou, alisando-o cuidadosamente contra a bancada. Leu-o novamente, procurando por algum significado oculto, alguma dica sobre onde ela poderia ter ido. Mas Luna havia desaparecido de sua vida tão silenciosamente quanto havia entrado, levando consigo apenas suas poucas roupas e deixando para trás uma casa que subitamente parecia grande demais, silenciosa demais, vazia demais. O fim de semana se estendeu diante dele como um deserto emocional. Rafael tentou trabalhar, tentou ler, tentou fazer qualquer coisa que pudesse distraí-lo do eco constante de sua presença em cada canto da casa. Mas era inútil. Luna havia marcado aquele espaço de forma indelével. O sofá onde ela se sentava para ler ainda carregava o perfume suave de seu shampoo. A mesa da cozinha parecia esperar por suas mãos habilidosas, preparando alguma refeição especial. Até mesmo o jardim, visto através das janelas que ela havia insistido em manter abertas, parecia menos vibrante sem sua presença, admirando-o. Na manhã de domingo, Isabela apareceu sem avisar. Rafael a viu pelo vidro da porta da frente, impecável mesmo para uma visita informal, carregando uma sacola de papel que cheirava a croissants frescos. Pensei que você pudesse estar precisando de companhia, disse ela, quando ele abriu a porta, estendendo a sacola, e de um café da manhã decente. Rafael queria dizer que não estava com humor para a companhia, mas a casa estava tão silenciosa que até mesmo a conversação forçada parecia melhor que a solidão. Ela foi embora, disse ele sem preâmbulos, aceitando a sacola. Imagino, respondeu Isabela, e havia uma satisfação cuidadosamente disfarçada em sua voz. Talvez seja melhor assim. Eles se instalaram na cozinha e Isabela assumiu naturalmente o papel de anfitriã, preparando o café e organizando os croissants em pratos. Seus movimentos eram eficientes, mas faltava-lhes a graça natural que Rafael havia se acostumado a observar. Era como assistir a uma performance, em vez de testemunhar um ato de amor. Você está melhor sem ela, disse Isabela enquanto servia o café. Sei que pode não parecer agora, mas mulheres como ela são complicações que homens como você não precisam. Mulheres como ela, Rafael repetiu, e havia uma ede perigosa em sua voz. Oportunistas, caçadoras de fortuna, que sabem exatamente como parecer vulneráveis e necessitadas para despertar o instinto protetor dos homens. Isabela sentou-se à mesa com a elegância ensaiada de quem cresceu frequentando os melhores clubes de São Paulo. Você é um homem bom, Rafael, generoso demais às vezes. É natural que ela tenha visto isso como uma oportunidade. Você não a conhece, disse Rafael, mas sua defesa soou fraca mesmo para seus próprios ouvidos. Não preciso conhecê-la pessoalmente. Conheço o tipo. Isabela bebeu um gole de café, estudando Rafael por cima da xícara. Uma mulher aparece do nada em uma noite de tempestade, com uma história conveniente sobre estar sem transporte. Consegue entrar na sua casa, na sua vida, em menos de uma semana. Rafael, pare para pensar. Quantas pessoas sabem onde você mora? Quantas sabem que você vive sozinho em uma casa isolada? As palavras de Isabela ecoaram as dúvidas que Rafael havia tentado suprimir desde a noite anterior. Era realmente possível que Luna soubesse quem ele era antes daquela noite? Era possível que toda aquela espontaneidade, toda aquela naturalidade fosse calculada? Ela poderia ter descoberto na internet, continuou Isabela, como se estivesse lendo seus pensamentos. Seu endereço não é segredo de Estado. Bastaria uma pesquisa rápida em registros públicos. Por que ela faria isso? Pelo mesmo motivo que qualquer pessoa faz qualquer coisa. Interesse próprio. Você disse que ela quer abrir um restaurante próprio. Sabe quanto custa um empreendimento desses? Especialmente para alguém sem capital próprio, sem garantias bancárias? Isabela se inclinou para a frente, sua voz ficando mais persuasiva. Mas se ela conseguisse se envolver com um empresário bem-sucedido, alguém que pudesse financiar seus sonhos...
Rafael sentiu náusea subindo em sua garganta. A lógica de Isabela era fria, calculista, mas inegavelmente racional. E ainda assim algo dentro dele se rebelava contra essa interpretação dos eventos. Ela nunca pediu nada, disse ele fraco. Claro que não. Seria grosseiro demais, muito óbvio. Mulheres inteligentes sabem que o caminho para o coração e para a carteira de um homem é através da sedução sutil. Fazer-se indispensável gradualmente. Tornar-se parte da rotina dele até que ele não consiga mais imaginar a vida sem ela. Isabela pausou dramaticamente. É uma estratégia antiga, mas eficaz. Rafael empurrou o prato de croissants para longe, seu apetite completamente perdido. A comida que Isabela havia trazido, embora certamente cara e de boa qualidade, parecia papelão comparada às refeições que Luna havia preparado com tanto cuidado e amor. Além disso, continuou Isabela, você realmente acha que foi coincidência vocês terem se conhecido quando crianças? Que história conveniente para criar uma conexão emocional instantânea. O acidente realmente aconteceu, disse Rafael. Eu me lembro dele claramente. Tenho certeza de que aconteceu. Mas pense bem. Quantas crianças você pode ter machucado acidentalmente durante sua infância? Quantos acidentes pequenos e esquecidos podem ter ocorrido? Ela poderia ter ouvido essa história de qualquer lugar, de qualquer pessoa que o conhecesse quando criança. Sua mãe, talvez, ou empregados antigos da família. E então, quando precisou de uma forma de se conectar com você emocionalmente... A sugestão de Isabela era venenosa, mas Rafael descobriu que não conseguia simplesmente descartá-la. Havia um núcleo de possibilidade ali que o aterrorizava. E se Luna realmente tivesse orquestrado todo aquele encontro? E se aquela semana perfeita tivesse sido apenas uma performance elaborada? Eu preciso de tempo para processar isso, disse Rafael finalmente. Isabela assentiu com compreensão. Claro, é muita coisa para assimilar de uma vez. Ela se levantou e contornou a mesa para ficar atrás da cadeira dele, colocando as mãos em seus ombros. Mas saiba que eu estou aqui para você. Sempre estive. Sempre estarei. Suas mãos começaram a massagear seus ombros tensos, e Rafael fechou os olhos, tentando encontrar conforto no toque familiar. Mas tudo o que conseguia pensar era em como as mãos de Luna eram diferentes, mais suaves, mais cuidadosas, carregando uma ternura que as mãos de Isabela, por mais habilidosas que fossem, não conseguiam replicar. O telefone tocou, interrompendo o momento. Rafael se levantou para atender, grato pela distração. Rafael Mendonça. Senhor Mendonça? A voz do outro lado era masculina, formal. Aqui é Carlos Rodrigues, do escritório de contabilidade, Rodrigues em Associados. O senhor tem um momento para conversar sobre algumas inconsistências que encontramos em nossos registros? Rafael franziu as sobrancelhas. Não conhecia nenhum Carlos Rodrigues, nem havia contratado nenhum escritório de contabilidade novo recentemente. Acho que há algum engano, disse ele. Não conheço seu escritório. Compreendo sua confusão, senhor. Na verdade, não fomos contratados pelo senhor diretamente. Fomos contratados pela doutora Isabela Carneiro para revisar alguns documentos relacionados às suas empresas. Ela disse que tinha autorização do senhor para isso. O sangue de Rafael gelou. Ele olhou para Isabela, que havia parado de se mover e estava obviamente escutando a conversa. Que tipo de documentos? Perguntou Rafael. Registros fiscais, principalmente. A doutora Carneiro nos forneceu cópias de declarações de imposto de renda das suas empresas dos últimos 5 anos. Encontramos algumas discrepâncias que acreditamos que deveriam ser reportadas às autoridades fiscais, a menos que o senhor possa nos fornecer documentação adicional que explique essas inconsistências. Que tipo de discrepâncias? Preferiria não discutir detalhes por telefone, senhor, mas posso dizer que são o tipo de irregularidades que podem resultar em multas significativas e possível investigação criminal se não forem resolvidas adequadamente. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Suas declarações de imposto sempre foram preparadas por um contador de confiança. Revisadas meticulosamente, ele havia sido extremamente cuidadoso com questões fiscais, justamente para evitar esse tipo de problema. Posso perguntar quem deu à doutora Carneiro autorização para fornecer esses documentos?
Houve uma pausa do outro lado da linha. Ela disse que era sua procuradora legal, senhor. Forneceu documentação que parecia estar em ordem. Mas se o senhor está dizendo que não autorizou essa revisão? Não autorizei coisa nenhuma, disse Rafael, sua voz ficando perigosamente baixa. Entendo. Bem, isso complica as coisas significativamente. Acho que preciso falar com a doutora Carneiro para esclarecer a situação. Onde o senhor está localizado? No centro de São Paulo, na Rua Augusta. Senhor Mendonça, se posso sugerir, talvez seja melhor o senhor vir aqui pessoalmente para conversarmos. Há algumas questões que precisam ser esclarecidas urgentemente. Rafael marcou um encontro para segunda-feira de manhã e desligou o telefone com mãos trêmulas. Quando se virou, Isabela estava parada exatamente onde ele a havia deixado, mas sua expressão havia mudado. A máscara de preocupação amigável havia escorregado, revelando algo mais frio, mais calculista por baixo. Isabela, disse Rafael lentamente, você pode me explicar o que acabei de ouvir? Rafael, eu posso explicar. Você contratou um contador para revisar meus impostos? Sem minha autorização? Isabela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Eu estava tentando te proteger. Há rumores no meio empresarial sobre uma nova investigação da Receita Federal focando em empresários do seu perfil. Pensei que seria prudente garantir que tudo estava em ordem antes que eles chegassem até você. Que rumores? Que investigação? Não ouvi nada sobre isso. Porque você está distraído ultimamente, disse Isabela, e havia uma acusação em sua voz. Ocupado demais com outras coisas para prestar atenção aos seus negócios. Outras coisas como o quê? Como aquela menina, Luna. Isabela pronunciou o nome como se fosse um palavrão. Desde que ela apareceu na sua vida, você não tem sido o mesmo. Menos focado, menos cuidadoso. Foi por isso que eu soube que precisava agir. A realização atingiu Rafael como um soco no estômago. Todo aquele discurso sobre Luna ser uma oportunista, sobre ela ter planejado o encontro deles, sobre ela estar interessada apenas em seu dinheiro, havia sido uma cortina de fumaça para esconder as próprias ações de Isabela. Você inventou essa história sobre irregularidades fiscais, disse ele, sua voz baixa e perigosa. Não há nenhuma investigação da Receita Federal. Não há nenhum problema com meus impostos. Rafael, você fez isso para se livrar de Luna, para plantar dúvidas sobre ela na minha mente, enquanto criava uma situação onde eu precisaria de você, onde eu dependeria de você para me proteger de um problema que você mesma criou. Isabela permaneceu em silêncio por um longo momento, e Rafael viu nos olhos dela o momento exato em que ela percebeu que havia sido descoberta. Quando finalmente falou, toda a pretensão havia desaparecido de sua voz. 10 anos, Rafael. 10 anos eu estive ao seu lado. 10 anos ajudando você a construir seu império. 10 anos sendo sua confidente, sua conselheira, sua âncora emocional. E você nunca, nem uma vez me olhou da forma como olhou para ela em menos de uma semana. Isabela. Não. Ela o interrompeu, sua voz ganhando força. Deixe-me falar. Você quer saber a verdade? A verdade é que eu te amo. Amo há anos. E assistir você se abrir para uma completa estranha, dar a ela em dias o que nunca me deu em anos, foi insuportável. Você é casada. Meu casamento é uma farsa, e você sabe disso. Um acordo de conveniência que mantemos para as aparências sociais. Maurício tem seus interesses, e eu tenho os meus. E meu interesse sempre foi você. Rafael olhou para Isabela como se a estivesse vendo pela primeira vez. A mulher elegante e sofisticada que havia conhecido e admirado por anos havia se revelado alguém capaz de manipulação cruel, de mentiras elaboradas, de sabotagem emocional. Você destruiu algo belo, disse ele baixinho. Algo real. Por quê? Porque não era real, explodiu Isabela. Você a conhece há uma semana, Rafael. Uma semana. Como pode ter certeza de que qualquer coisa que sentiu por ela era genuína? Porque era, disse Rafael, e ao dizer essas palavras, percebeu que era verdade. Independentemente de como Luna havia chegado à sua vida, independentemente de quaisquer circunstâncias suspeitas ao redor do encontro deles, o que ele havia sentido por ela era mais real do que qualquer coisa que já havia experimentado. Era real para mim e era real para ela.
E você destruiu isso baseada em ciúmes e possessividade. Isabela riu, mas era um som sem humor. Você acha que ela sentiu alguma coisa real por você? Rafael abra os olhos. Ela era uma cozinheira freelancer morando em Francisco Morato. Você é um dos empresários mais ricos de São Paulo. Para ela você não era um homem, era uma oportunidade. Chega, disse Rafael, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Quero que você saia da minha casa. Agora. Rafael, não seja ridículo. Podemos resolver isso como adultos civilizados. Não há nada para resolver. Você mentiu para mim, manipulou documentos, provavelmente cometeu crimes ao se passar por minha procuradora legal. E fez tudo isso para sabotar meu relacionamento com Luna. Eu fiz isso para te proteger. Não, você fez isso para me controlar, para garantir que eu continuasse dependendo de você, precisando de você. Bem, não preciso mais. Rafael caminhou até a porta da cozinha e a abriu. Saia. Isabela olhou para ele por um longo momento, e Rafael viu nos olhos dela uma mistura de raiva, dor e algo que se parecia perigosamente com ódio. Você vai se arrepender disso, disse ela finalmente, pegando sua bolsa. Quando descobrir quem ela realmente é, quando ela desaparecer com metade dos seus bens, você vai lembrar desta conversa. A única coisa da qual me arrependo é não ter visto quem você realmente é há muito tempo. Isabela parou na porta, voltando-se para ele uma última vez. Ela já foi embora, Rafael. Mesmo que você descubra que estava errado sobre ela, mesmo que eu tenha mentido sobre tudo, ela já foi embora. E pessoas como ela não voltam. Depois que Isabela partiu, Rafael ficou sozinho na cozinha, o peso total de suas ações finalmente atingindo-o. Havia perdido Luna não por causa das mentiras de Isabela, mas por causa de sua própria incapacidade de confiar, de sua própria tendência a acreditar no pior das pessoas quando sua segurança emocional estava em jogo. Pegou o telefone e ligou para o contador que havia preparado seus impostos nos últimos 10 anos. Arnaldo, preciso que você me diga se há algum problema com minhas declarações fiscais dos últimos 5 anos. Problema? A voz de Arnaldo soou genuinamente confusa. Não há problema algum, Rafael. Por que você está perguntando? Alguém disse que havia irregularidades. Impossível. Eu mesmo revisei tudo no mês passado quando você pediu as cópias. Está tudo impecável, como sempre. Quando eu pedi cópias, há algumas semanas, sua assistente ligou solicitando cópias completas das declarações. Disse que você precisava para uma revisão interna. Rafael sentiu sua respiração falhar. Ele não havia solicitado cópias de coisa nenhuma. E não tinha assistente. Arnaldo, você pode descrever a voz da pessoa que ligou? Era uma mulher, voz educada, sotaque paulistano refinado. Por quê? Há algum problema? Ah, sim. E é grande. Arnaldo, preciso que você mude todas as senhas das nossas contas. Revogue qualquer acesso que possa ter sido dado a terceiros e me envie um relatório completo de qualquer pessoa que tenha solicitado informações sobre meus negócios nos últimos 6 meses. Meu Deus, Rafael, o que está acontecendo? Estou descobrindo que fui traído por alguém em quem confiava completamente. Depois de desligar, Rafael subiu para o quarto de hóspedes, onde Luna havia dormido. O quarto havia sido arrumado com o mesmo cuidado que ela colocava em tudo que fazia. A cama feita com perfeição militar, as toalhas dobradas e organizadas, nenhum sinal de sua presença, exceto por um perfume sutil que ainda permanecia no ar. Foi então que viu sobre a cômoda algo que ela havia esquecido. Não a pulseira. Essa ele sabia que ela nunca tiraria, mas um pequeno caderno de couro marrom, gasto pelo uso. Rafael hesitou antes de pegá-lo. Abrir aquele caderno seria uma invasão de privacidade, mas talvez contivesse alguma pista sobre onde ela poderia ter ido. As primeiras páginas eram receitas escritas na letra cuidadosa de Luna. Receitas para pratos simples, mas anotações sobre variações, sobre como adaptar os sabores para diferentes ocasiões, sobre memórias associadas a cada prato. Era evidente que comida, para Luna, não era apenas nutrição. Era arte, memória, amor traduzido em sabores. Mais adiante, encontrou páginas que eram mais pessoais, reflexões sobre seus sonhos, sobre as dificuldades de construir uma carreira independente, sobre a solidão de ter escolhido um caminho que sua família não aprovava. Uma entrada
datada de 2 anos atrás, o fez parar. Hoje recusei o pedido de casamento do Jorge. Sei que todos vão dizer que fui louca, que perdi a chance da minha vida de ter segurança. Mas não posso me casar com alguém que amo como amigo só por medo de ficar sozinha. Tem que haver mais que isso. Tem que haver alguém que olhe para mim e veja não apenas a mulher que eu sou, mas a mulher que posso me tornar. Alguém que queira construir algo novo comigo, não me encaixar na vida que já tem pronta. Talvez eu esteja sonhando demais. Talvez esse tipo de amor só exista nos livros, mas prefiro ficar sozinha procurando por algo real do que acompanhada vivendo uma mentira. Rafael leu aquelas palavras várias vezes, sentindo como se cada uma fosse uma adaga em seu peito. Luna havia sido exatamente o que dizia ser, uma mulher corajosa, independente, que havia escolhido a solidão em vez de compromissos vazios, e ele havia destruído isso por causa de sua própria incapacidade de confiar. Continuou folheando o caderno e encontrou nas últimas páginas entradas mais recentes. Entradas sobre ele. Há algo neste homem que me intriga. Ele é forte, mas quebrado. Bem-sucedido, mas solitário. Há camadas nele que eu gostaria de explorar, mas percebo que ele tem medo de deixar qualquer pessoa se aproximar demais. Reconheço esse medo porque já senti o mesmo. A diferença é que ele construiu muralhas tão altas que talvez não saiba mais como derrubá-las. E mais recente ainda, estou me apaixonando por Rafael. E isso me aterroriza. Não por ele ser rico ou poderoso, essas coisas não me impressionam, mas porque vejo nele o potencial para o tipo de conexão que sempre procurei. Ele me olha como se eu fosse preciosa, como se minha presença fizesse diferença em sua vida. Quando conversa comigo, não é o empresário bem-sucedido falando, é apenas o homem, vulnerável e real. Mas tenho medo de que no momento em que ele perceber o que está sentindo, vai recuar. Homens como ele não costumam deixar mulheres como eu entrarem em suas vidas de verdade. A última entrada foi feita na sexta-feira, um dia antes da visita de Isabela. Hoje Rafael quase me beijou. Estávamos na cozinha, eu preparando o jantar, ele me observando como sempre faz. Havia uma intimidade no ar, uma tensão que ambos reconhecíamos, mas não nomeávamos. Por um momento, quando nossos olhos se encontraram, pensei que finalmente aconteceria. Mas então ele recuou. Sempre recua. Não sei se é medo ou se sou eu que estou lendo sinais errados. Às vezes, acho que ele sente o mesmo que eu. Outras vezes me pergunto se não estou apenas sendo uma hóspede conveniente que ele tolera por educação. A incerteza está me matando. Rafael fechou o caderno, suas mãos tremendo. Cada palavra que Luna havia escrito confirmava o que ele já sabia no fundo do coração. Ela havia sido completamente genuína. Seus sentimentos por ele eram reais. Seus medos eram os mesmos que ele sentia. Suas dúvidas eram um espelho das suas próprias. E ele havia perdido tudo isso por causa de sua própria covardia. Pegou o telefone novamente e ligou para informações, pedindo o número de qualquer Luna Santos em Francisco Morato. Havia 3. Ligou para todas, mas nenhuma era ela. Tentou redes sociais, busca na internet, qualquer coisa que pudesse dar-lhe uma pista sobre como encontrá-la. Mas Luna, aparentemente, vivia uma vida deliberadamente privada, sem presença digital significativa. Era terça-feira quando finalmente teve uma ideia. Luna havia mencionado trabalhar como freelancer para eventos. Haveria uma rede de pessoas que a conheciam profissionalmente, que poderiam saber onde encontrá-la. Começou ligando para empresas de catering, organizadores de eventos, qualquer negócio que pudesse ter contratado seus serviços. A maioria não a conhecia ou não queria dar informações sobre funcionários freelancers, mas na 5ª ligação teve sorte. Luna Santos. Claro que conheço a Luna, disse a mulher do outro lado da linha. Melhor cozinheira freelancer com quem já trabalhei. Por que está procurando por ela? Sou um amigo. Preciso falar com ela urgentemente, mas não tenho seu contato atual. A mulher hesitou. Ela não gosta que eu passe seus contatos para qualquer pessoa, mas posso dar um recado se quiser. Pode dizer para ela que Rafael Mendonça precisa falar com ela? É muito importante. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Você é o Rafael? Sou. Por quê? Porque Luna me ligou ontem chorando.
dizendo que havia cometido o maior erro da vida dela, se envolvendo com um homem que não confiava nela. Um homem chamado Rafael. As palavras atingiram Rafael como um golpe físico. Luna havia chorado por causa dele. Havia se culpado pelo que aconteceu entre eles. "Onde ela está?" perguntou ele, sua voz rouca de emoção. "Está aqui em casa, na verdade. Veio ontem à noite pedindo um lugar para ficar até conseguir se reorganizar. Está dormindo no meu sofá há 2 dias. Posso falar com ela? Posso tentar. Mas, Rafael, não sei se ela vai querer falar com você. Ela está muito machucada. Por favor, apenas diga que descobri a verdade sobre Isabela. Diga que sei que cometi um erro terrível e que preciso da chance de me explicar." Houve outra pausa, depois o som de passos se afastando do telefone. Rafael esperou, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que podia ser ouvido através da linha. Finalmente, uma voz familiar e dolorosamente querida veio através do telefone. "Alô? Luna." Apenas falar seu nome foi um alívio tão grande que Rafael quase desmoronou. "Graças a Deus." "O que você quer, Rafael?" Sua voz estava fria, distante, completamente diferente do tom caloroso com o qual ela sempre havia falado com ele. "Quero pedir desculpas, quero explicar o que aconteceu, quero consertar isso." "Não há nada para consertar. Você deixou muito claro o que pensa de mim." "Não, não deixei. Deixei que alguém plantasse sementes de dúvida na minha mente, sementes que não deveriam ter encontrado terreno fértil. Luna, eu sei quem você é. Sempre soube. Apenas tive medo de acreditar que alguém como você pudesse realmente se importar com alguém como eu." Houve silêncio do outro lado da linha, mas Rafael podia ouvir Luna respirando. "Por favor", continuou ele, "me dê a chance de explicar pessoalmente. 5 minutos, é tudo o que peço." "Rafael, descobri que Isabela mentiu sobre tudo, que ela forjou documentos, se passou por minha procuradora, criou uma história inteira sobre problemas fiscais apenas para criar uma situação onde eu precisaria dela e desconfiaria de você. Descobri que ela fez isso porque está apaixonada por mim há anos e viu você como uma ameaça." Outra pausa longa. A pausa. "Isso não muda o fato de que você acreditou nela em vez de acreditar em mim", disse Luna finalmente. "Não muda o fato de que na primeira oportunidade você duvidou de mim. Você está certa, e isso é algo que vou ter que viver pelo resto da minha vida. Mas, Luna, eu te amo." As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse censurá-las, cruas e desesperadas. "Eu te amo", repetiu ele. "E sei que não tenho o direito de dizer isso depois do que fiz. Sei que não mereço seu perdão. Mas se há alguma chance, qualquer chance, de que você sinta algo parecido por mim, eu imploro que me dê a oportunidade de provar que posso ser digno da sua confiança." O silêncio se estendeu por tanto tempo que Rafael começou a se perguntar se Luna havia desligado. Finalmente ela falou, sua voz mal mais alta que um sussurro. "Onde você está?" "Em casa. Posso ir até onde você está, posso encontrar você em qualquer lugar que escolher." "Não, eu vou aí." "Mas, Rafael..." "Sim? Se isso for algum tipo de jogo, se você estiver mentindo sobre Isabela ou sobre qualquer coisa, eu juro que desta vez vou embora para sempre. E não haverá segunda chance. Não é um jogo, nunca foi um jogo. Estarei aí em 1 hora." A linha ficou muda, deixando Rafael sozinho com o eco de sua própria respiração e a primeira centelha de esperança que sentia desde sábado de manhã. A hora que Rafael esperou por Luna foi a mais longa de sua vida. Caminhou pela casa como um animal enjaulado, ensaiando o que diria, como explicaria seus erros sem soar como desculpas vazias. Mudou de roupa 3 vezes, arrumou e desarrumou a sala, preparou chá que esfriou sem ser bebido. Cada ruído da rua o fazia correr até a janela, apenas para descobrir que era o vento ou um carro passando. Quando finalmente ouviu o som de um motor parando na entrada, seu coração quase explodiu no peito. Observou através das cortinas enquanto Luna descia de um táxi, vestindo o mesmo vestido simples azul marinho que usara na primeira noite, quando havia batido à sua porta encharcada pela chuva. Mas desta vez não havia tempestade externa. Toda a tempestade estava nos corações de ambos. Rafael abriu a porta antes mesmo que ela pudesse bater. Luna parou no degrau de entrada, e por um momento infinito, eles simplesmente se olharam.
Ela estava mais magra, como se não tivesse comido adequadamente nos últimos dias. Havia círculos escuros sob seus olhos, evidência de noites mal dormidas. Mas era a expressão em seu rosto que mais doía Rafael. Uma mistura de dor, esperança e uma cautela que nunca havia estado lá antes. Obrigada por vir, disse ele, sua voz saindo mais rouca que pretendia. Não vim por você, respondeu Luna, e suas palavras cortaram como lâminas. Vim por mim, porque preciso ouvir você dizer pessoalmente que eu não era apenas uma oportunista na sua cabeça. Preciso ouvir você admitir que o que vivemos aqui era real. Rafael se afastou para deixá-la entrar, e Luna passou por ele sem toque, sem o sorriso caloroso com que sempre o cumprimentara. A diferença era gritante, dolorosa. Quer sentar? Ofereceu ele. Prefiro ficar de pé. Não vai demorar muito. A frieza na voz dela foi como um soco no estômago de Rafael. Esta não era a Luna que havia cantarolado em sua cozinha, que havia dormido em sua casa por uma semana, que havia compartilhado histórias íntimas com ele até altas horas da madrugada. Esta era uma Luna ferida, protegida, distante. Luna, começou ele, primeiro eu preciso que você saiba que descobri tudo sobre Isabela. Ela mentiu sobre absolutamente tudo. Conte-me, disse Luna, cruzando os braços sobre o peito. Rafael respirou fundo e começou a relatar tudo. A ligação do suposto contador, a descoberta de que Isabela havia forjado documentos, se passado por sua procuradora. Inventado uma investigação fiscal inexistente, contou sobre o confronto na cozinha, sobre as confissões de Isabela sobre estar apaixonada por ele há 10 anos, sobre como ela havia orquestrado tudo para destruir o relacionamento deles. Ela usou meus próprios medos contra mim, disse Rafael. Minha incapacidade de confiar, minha tendência a acreditar que as pessoas têm segundas intenções. Ela sabia exatamente onde mirar para causar o máximo dano. Luna o escutou em silêncio, seu rosto não revelando nada do que estava pensando. Isso explica por que você duvidou de mim? Perguntou ela quando ele terminou. O fato de que alguém plantou sementes de dúvida na sua cabeça? Não, respondeu Rafael imediatamente. Não explica. Nada explica. Isabela pode ter mentido, pode ter manipulado a situação, mas, no final, fui eu que escolhi acreditar nela em vez de acreditar em você. Fui eu que deixei o medo falar mais alto que o coração. Luna assentiu lentamente. Pelo menos você é honesto sobre isso. Luna, você lembra do que me disse naquela primeira noite, sobre sua avó ter feito aquela pulseira para você? Sobre ela representar proteção e coragem, sobre sempre te ajudar a encontrar o caminho de volta para casa? Luna tocou inconscientemente a pulseira no pulso. Lembro, eu acho que você encontrou o caminho de volta para casa naquela noite de tempestade. Acho que de alguma forma inexplicável, o universo ou o destino ou sei lá o que existe lá em cima trouxe você até mim. E eu desperdicei esse presente por causa da minha própria covardia. Rafael, não, deixe-me terminar. Ele se aproximou um passo, mas ainda manteve distância respeitosa. Encontrei seu caderno no quarto. Eu sei que foi invasão de privacidade, mas estava desesperado por qualquer pista sobre onde você poderia estar. O rosto de Luna ficou vermelho. Você leu meu diário? Li. E Luna, cada palavra que você escreveu confirmou o que eu já sabia no fundo do coração. Você é exatamente quem disse ser. Seus sentimentos eram genuínos. Suas dúvidas eram as mesmas que eu sentia. E eu fui um idiota completo por deixar qualquer pessoa me convencer do contrário. Luna desviou o olhar, sua compostura começando a rachar. Saber disso agora não muda o que aconteceu. Não muda, mas talvez mude o que pode acontecer a partir de agora. Rafael, eu não posso passar por isso de novo, disse Luna, e pela primeira vez sua voz tremeu. Não posso me abrir para alguém que vai recuar no primeiro sinal de dificuldade, que vai escolher acreditar em estranhos em vez de acreditar em mim. Isabela não era uma estranha, era alguém que eu conhecia há 10 anos, alguém que havia ganhado minha confiança através de anos de lealdade aparente. Mas você tem razão, isso não é desculpa, e eu entendo se não conseguir me perdoar. Luna finalmente olhou para ele novamente, e Rafael viu lágrimas brilhando em seus olhos. O pior não foi você duvidar de mim, disse ela baixinho. O pior foi perceber que você estava procurando por razões para duvidar. Como se parte de você
quisesse acreditar que eu era boa demais para ser verdade. As palavras dela atingiram Rafael no centro do peito, porque eram verdadeiras. Havia uma parte dele que sempre procurava por defeitos nos outros, por razões para se proteger, para não se entregar completamente. Você está certa, admitiu ele, e isso é algo que preciso mudar. Que quero mudar por mim, mas principalmente por você. Não pode mudar por mim, Rafael. Tem que mudar por você mesmo, senão nunca vai durar. Então mude comigo, disse ele, dando mais um passo na direção dela. Me ajude a ser o homem que você viu além de todos os muros que construí. Me ajude a ser digno da mulher que se apaixonou por mim, apesar de todos os meus defeitos. Eu nunca disse que estava apaixonada por você. Mas estava, não estava? Luna fechou os olhos, e uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Estava. Estou. E é por isso que dói tanto. Rafael sentiu algo se quebrar dentro dele ao ver sua dor. Aproximou-se mais, levantando a mão para tocar seu rosto, mas parando antes de fazer contato. Posso? Luna assentiu quase imperceptivelmente, e Rafael tocou sua bochecha com delicadeza, seu polegar enxugando a lágrima. Luna, eu te amo. Não apenas a ideia de você, não apenas a forma como você me faz sentir. Eu amo quem você é quando pensa que ninguém está olhando. Amo sua força, sua coragem, a forma como você transforma qualquer espaço apenas com sua presença. Amo como você vê o mundo, como você encontra beleza nas coisas mais simples. Amo seu passado, seus sonhos, até mesmo suas cicatrizes, porque todas essas coisas fizeram você ser a mulher incrível que é hoje. Luna abriu os olhos e olhou diretamente nos dele. Como posso ter certeza de que você não vai me magoar de novo? Não pode, respondeu Rafael com honestidade brutal. Não posso prometer que nunca vou cometer erros, que nunca vou te decepcionar em pequenas coisas. Mas posso prometer que nunca mais vou duvidar do seu caráter. Nunca mais vou deixar o medo falar mais alto que o amor que sinto por você. E se Isabela ou outra pessoa aparecer com mais mentiras? Então eu vou te contar imediatamente, e vamos lidar com isso juntos. Não haverá mais segredos, não haverá mais decisões tomadas baseadas no medo. Luna estudou seu rosto por um longo momento, como se estivesse procurando por sinais de falsidade. Rafael, se eu te der uma segunda chance, não haverá uma terceira. Você entende isso? Entendo. E Luna? Sim? Eu não quero apenas uma segunda chance. Eu quero o resto da vida toda. O beijo que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que ambos haviam experimentado antes. Não foi o beijo casto na testa da semana anterior, nem o beijo apaixonado de um romance de filme. Foi um beijo de perdão, de promessas, de dois corações que haviam se perdido e finalmente se encontrado novamente. Quando se separaram, Luna estava chorando. Não lágrimas de dor, mas de alívio e esperança. Eu senti tanto sua falta, sussurrou ela contra seus lábios. Você nunca mais vai precisar sentir, prometeu Rafael. Passaram o resto da tarde conversando, realmente conversando, sem barreiras, sem medos, sem nada entre eles além da verdade crua e necessária. Rafael contou sobre sua infância, sobre como a traição de Clarissa havia o marcado mais profundamente do que jamais admitira. Luna falou sobre sua família, sobre a dor de ser rejeitada pelos próprios pais por escolher seguir seus sonhos em vez de se conformar com o que esperavam dela. Sabe o que é engraçado? Disse Luna, aconchegada ao lado dele no sofá enquanto o sol começava a se pôr. Sua amiga Isabela estava certa sobre uma coisa. Eu não sou do seu mundo. Nunca vou ser a esposa troféu elegante que frequenta galas beneficentes e sabe fazer conversa fiada com a elite de São Paulo. Graças a Deus, respondeu Rafael beijando o topo de sua cabeça. Eu não quero uma esposa troféu. Quero uma parceira. Quero alguém que me desafie, que me faça crescer, que traga cor e vida para todos os cantos escuros da minha existência. E eu quero alguém que me veja como realmente sou e escolha ficar mesmo assim, disse Luna. Alguém que não tente me moldar para caber em sua vida, mas que queira construir uma vida nova comigo. Então é isso que vamos fazer. Naquela noite, Luna ficou para jantar, uma refeição simples que prepararam juntos, trabalhando lado a lado na cozinha, como se nunca tivessem estado separados. Havia uma facilidade natural entre eles que a dor dos últimos dias não havia conseguido destruir completamente.
Rafael, disse Luna enquanto lavavam a louça, preciso te contar uma coisa. Ele parou o que estava fazendo, um flash de pânico atravessando seu rosto. Não é nada ruim, disse ela rapidamente vendo sua reação. É só que, quando eu fui embora no sábado, não voltei direto para a casa da Márcia. Primeiro fui ao cemitério onde minha avó está enterrada. Por quê? Porque eu estava confusa, magoada, e sempre que não sei o que fazer, vou conversar com ela. Luna secou as mãos na toalha. Contei para ela sobre você, sobre o que havia acontecido entre nós, sobre como me senti quando você duvidou de mim. O que você disse? Disse que talvez ela estivesse errada sobre a pulseira, que talvez nem sempre fosse possível encontrar o caminho de volta para casa. Luna tocou a pulseira, mas então uma coisa estranha aconteceu. Começou a chover. Não uma tempestade como na noite em que nos conhecemos, mas uma garoa suave. E enquanto eu estava ali parada, molhando, lembrei da primeira vez que você me viu. Encharcada, perdida, vulnerável. E você me deixou entrar. Rafael parou de respirar. Percebi que você me deixou entrar não apenas na sua casa, mas na sua vida, no seu coração. E que quando as coisas ficaram assustadoras, quando os sentimentos ficaram reais demais, você fez o que sempre faz, se protegeu. Mas, Luna, nem por um segundo você deixou de ser o homem que abriu a porta para uma estranha em uma noite de tempestade. Luna, então, quando você ligou hoje, quando disse que havia descoberto a verdade sobre Isabela, eu soube que tinha que vir. Não porque isso mudava o que aconteceu, mas porque percebi que nós dois estamos aprendendo a confiar. Você está aprendendo a confiar nos outros. Eu estou aprendendo a confiar que posso ser amada exatamente como sou. Rafael puxou-a para seus braços, segurando-a com força. Você pode. Você é. 3 meses depois, Rafael acordou com o aroma familiar de café fresco e algo delicioso sendo preparado na cozinha. Mas desta vez não foi uma surpresa. Era sua nova realidade. Luna havia se mudado oficialmente para a mansão 2 semanas atrás, trazendo consigo não apenas suas poucas posses, mas uma transformação completa no ambiente. A casa havia ganhado vida de formas que Rafael nunca imaginou possíveis. Havia plantas em todos os cantos, fotos de momentos cotidianos nas prateleiras, livros de culinária espalhados pela cozinha. O jardim, que antes era apenas ornamental, agora tinha uma horta onde Luna cultivava ervas e temperos frescos. Mas a maior mudança havia sido em Rafael mesmo. Ele ainda trabalhava, ainda cuidava de seus negócios com a mesma dedicação de sempre. Mas agora havia um equilíbrio. Havia tardes longas na cozinha, ajudando Luna a testar receitas para o restaurante que estavam planejando abrir juntos. Havia fins de semana inteiros dedicados apenas a estar juntos, conversando, lendo, descobrindo pequenos prazeres que Rafael havia esquecido que existiam. Quando desceu para a cozinha naquela manhã de sexta-feira, encontrou Luna parada diante do fogão, vestindo apenas uma de suas camisas e shorts, o cabelo preso em um coque desleixado. Ela estava cantarolando, sempre cantarolando, enquanto preparava ovos Benedict. "Bom dia, linda", disse ele, abraçando-a por trás e beijando seu pescoço. "Bom dia", respondeu ela, inclinando a cabeça para o lado para facilitar seus beijos. "Dormiu bem?" "Perfeitamente. Como sempre. Desde que você está aqui." Luna se virou em seus braços, um sorriso brincando em seus lábios. "Rafael, preciso te contar uma coisa." Havia uma expectativa em sua voz que fez Rafael prestar atenção imediata. "O que é?" "Lembra da dona Carminha que organizou aquele evento beneficente no mês passado? A que ficou impressionada com sua comida?" "Exatamente. Ela ligou ontem. Quer me contratar para cozinhar no casamento da filha dela. 200 convidados. Menu completo." Rafael sorriu orgulhoso. "Isso é maravilhoso. É o maior evento que você já vai fazer." E ela recomendou meu trabalho para 3 outras famílias. "Rafael, acho que finalmente está acontecendo. Meu nome está se espalhando no circuito certo." "Sempre soube que ia acontecer. Você é talentosa demais para ficar escondida para sempre." Luna o beijou suavemente. "Obrigada por acreditar em mim, mesmo quando eu mesma duvidava. Sempre vou acreditar em você." Tomaram café da manhã conversando sobre os planos para o restaurante. Haviam encontrado um ponto perfeito em Pinheiros,
não muito grande, não muito pequeno, em uma rua movimentada, mas não barulhenta. Rafael havia se oferecido para financiar o empreendimento. Mas Luna havia insistido em fazer as coisas do jeito dela, conseguindo um empréstimo bancário e usando suas próprias economias. Era importante para ela que o restaurante fosse verdadeiramente dela, mesmo que Rafael fosse seu parceiro em tudo mais. A propósito, disse Rafael quando terminaram de comer, recebi uma ligação interessante ontem à tarde. De quem? De Isabela. Luna ficou tensa imediatamente. O que ela queria? Pedir desculpas e me contar que está se divorciando do marido. E nada. Disse que estava em terapia, que havia percebido que seus sentimentos por mim eram na verdade obsessão baseada na fantasia de que eu pudesse preencher todos os vazios da vida dela. Disse que estava aprendendo a construir uma vida própria, em vez de tentar se encaixar na vida de outra pessoa. Luna estudou o rosto dele. Como você se sentiu recebendo essa ligação? Aliviado, na verdade. Por muito tempo, carreguei culpa por não ter correspondido aos sentimentos dela. Agora percebo que nunca poderia ter correspondido, porque o que ela sentia não era amor real, era necessidade. Você perdoou ela? Rafael pensou por um momento. Estou aprendendo a perdoar, não pelo que ela fez comigo, mas pelo que ela fez conosco. Mas perdão não significa confiança, nem significa ter ela na minha vida novamente. Luna assentiu, satisfeita com sua resposta. Aliás, tenho uma surpresa para você, disse Rafael, levantando-se da mesa. Que tipo de surpresa? O tipo que você vai ter que esperar para descobrir. Vamos sair hoje à tarde. Rafael Mendonça, você sabe que eu odeio surpresas. Sei, por isso mesmo vou continuar fazendo até você se acostumar. A surpresa se revelou ser uma viagem para Santos. Rafael havia alugado uma casa na praia por 3 dias, um refúgio pequeno e aconchegante, onde poderiam estar completamente sozinhos. Não havia empregados, não havia telefones tocando com assuntos de negócios, não havia distrações do mundo exterior. Na primeira noite, caminharam pela praia ao pôr do sol, suas mãos entrelaçadas, os pés descalços na areia. Sabe o que mais amo em você? Disse Rafael de repente. O quê? A forma como você me faz sentir em casa em qualquer lugar. Esta praia, nossa cozinha, um elevador, não importa onde estamos. Se você está comigo, eu estou em casa. Luna parou de caminhar e olhou para ele. Rafael, há algo que preciso te dizer também. Fale. Eu te amo mais agora do que no dia em que nos reconciliamos. Amo como você cresceu, como você abriu seu coração não apenas para mim, mas para a possibilidade de ser feliz. Amo como você me apoia, sem tentar me controlar. Amo como construímos isso juntos. Como somos uma equipe de verdade. Luna, e eu quero passar o resto da minha vida te amando assim. Quero envelhecer com você. Quero construir nosso restaurante juntos. Quero ter filhos com você. Quero acordar ao seu lado pelos próximos 50 anos. Rafael parou de respirar por um momento. Então, para a completa surpresa de Luna, ajoelhou-se na areia. Então case comigo, disse ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Luna levou as mãos à boca, chocada. Rafael. Eu sei que isso pode parecer precipitado, mas Luna, desde o dia em que você bateu na minha porta, minha vida fez sentido pela primeira vez. Você me ensinou que amor não é posse, é parceria. Não é medo, é coragem. Case comigo não porque precisa de segurança, mas porque escolhe construir uma vida comigo todos os dias. Abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Um solitário que brilhava sob a luz dourada do pôr do sol. Luna Santos, você quer casar comigo? As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Luna quando ela se ajoelhou na areia ao lado dele. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero. O beijo que compartilharam ali na praia, com as ondas lambendo seus pés e o sol se pondo ao fundo, foi o selo de todas as promessas que haviam feito um ao outro. Promessas de confiança, de crescimento, de um amor construído não sobre paixão cega, mas sobre escolhas conscientes e diárias de se comprometerem um com o outro. 2 anos depois, Rafael estava parado no altar de uma pequena igreja em Campos do Jordão, observando Luna caminhar em sua direção, vestida com um simples vestido de noiva que ela mesma havia escolhido. Não havia centenas de convidados,
Não havia ostentação desnecessária, apenas as pessoas que realmente importavam. Alguns amigos próximos à família de Luna, que havia se reconciliado com ela depois de conhecer Rafael e ver como ele a amava. E o padre que os havia aconselhado durante os meses de preparação para o casamento. Quando Luna chegou ao altar, Rafael viu nos olhos dela a mesma força silenciosa que havia notado naquela primeira noite tempestuosa. Mas agora também havia paz, contentamento, a segurança que vem de ser profundamente conhecida e completamente amada. Dearly beloved, começou o padre, mas Rafael mal ouvia as palavras formais. Estava perdido nos olhos de Luna, lembrando da jornada que os havia trazido até ali. Quando chegou a hora dos votos, Luna falou primeiro. Rafael, você me ensinou que lar não é um lugar, é uma pessoa. Você é meu lar, minha aventura, meu melhor amigo e meu grande amor. Prometo continuar crescendo ao seu lado, desafiando você a ser sua melhor versão e confiando em você com meu coração todos os dias pelo resto de nossas vidas. Rafael respirou fundo antes de falar, sua voz embargada pela emoção. Luna, você veio até mim como uma tempestade que trouxe vida a um deserto. Você me ensinou que força não é se isolar dos outros, mas ter coragem de ser vulnerável com a pessoa certa. Prometo honrar sua confiança, apoiar seus sonhos e escolher você todos os dias, em todas as estações, pelo resto de nossa vida juntos. Quando finalmente se beijaram como marido e mulher, Rafael sentiu que sua vida havia completado um círculo perfeito. O homem isolado e desconfiado que havia aberto a porta naquela noite de tempestade estava morto. Em seu lugar, havia nascido alguém novo, alguém capaz de amar e ser amado, alguém que havia aprendido que a verdadeira força vinha não da solidão, mas da conexão. 5 anos depois, Rafael acordou com o som de risadas vindas da cozinha. Desceu as escadas e encontrou Luna ensinando sua filha de 3 anos, Sofia, a fazer panquecas. A menina havia herdado os cabelos escuros da mãe e os olhos verdes do pai, e tinha uma personalidade que conseguia iluminar qualquer ambiente. Papai! Gritou Sofia quando o viu correndo para abraçar suas pernas. Bom dia, princesa, disse Rafael, levantando-a nos braços. Vocês estão fazendo panquecas sem mim? A mamãe disse que você estava muito cansado ontem à noite por causa do trabalho, disse Sofia com a seriedade de uma adulta em miniatura. Rafael olhou para Luna, que estava grávida de 6 meses de seu segundo filho. Mesmo grávida, ela irradiava a mesma energia vital que havia o conquistado anos atrás. Sua mãe está certa, mas agora estou aqui e pronto para ajudar. O restaurante de Luna havia se tornado um sucesso estrondoso nos últimos 2 anos. Tempero da Alma era considerado um dos melhores restaurantes de comida brasileira contemporânea de São Paulo, com lista de espera de 2 meses. Luna havia conseguido realizar seu sonho exatamente como havia imaginado, um lugar onde comida era feita com amor e servia para conectar pessoas. Rafael havia se tornado sócio minoritário do restaurante, mas apenas no papel. Na prática, aquele era o reino de Luna, onde ela brilhava como a chefe e empresária talentosa que sempre havia sido. Ele se contentava em ser seu maior admirador e maior apoiador. Depois do café da manhã, enquanto Sofia brincava no jardim, Rafael e Luna se sentaram na varanda, observando a filha correr entre as flores que Luna havia plantado. Você está pensativo hoje, observou Luna acariciando a barriga. Estava pensando na noite em que nos conhecemos, disse Rafael, em como uma tempestade trouxe você até mim. E agora? Agora eu percebo que a tempestade não trouxe você até mim. A tempestade era minha vida antes de você. Você foi a calmaria que veio depois. Luna sorriu, deitando a cabeça no ombro dele. Sabe o que eu acho? O quê? Acho que nós dois éramos tempestades antes de nos encontrarmos. 2 furacões solitários girando pelo mundo, causando estragos em nossas próprias vidas. E quando nos encontramos, em vez de criar uma destruição maior, aprendemos a dançar juntos. Rafael beijou o topo da cabeça dela. Eu gosto dessa versão melhor. Rafael? Sim? Obrigada por ter aberto a porta naquela noite. Obrigado por ter batido. Sofia correu até eles naquele momento, subindo no colo de Rafael com as mãos sujas de terra
e um sorriso radiante. Papai, a mamãe me contou que vocês se conheceram numa noite de chuva. É verdade. E que você estava triste antes da mamãe chegar. Rafael olhou para Luna, surpreso com o que ela havia contado para a filha. Não exatamente triste, filha. Estava solitário. Mas agora você não está mais solitário porque tem eu e a mamãe e o bebê que está na barriga da mamãe. Exato. Agora eu tenho uma família. Sofia pensou por um momento com a seriedade de uma filósofa em miniatura. Então, às vezes, a chuva traz coisas boas? Rafael e Luna se entreolharam, sorrindo. Às vezes, disse Rafael, a chuva traz as melhores coisas de todas. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Rafael e Luna se sentaram na sala onde haviam tido tantas conversas importantes durante os primeiros meses de relacionamento. A lareira estava acesa, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. Você se lembra, disse Luna, do que me disse naquela primeira noite sobre ler ser seu refúgio, sobre ser mais fácil se perder em outras histórias do que lidar com sua própria? Lembro. E agora? Rafael olhou ao redor da sala, para as fotos de sua família nas prateleiras, para os brinquedos de Sofia espalhados pelo chão, para Luna aninhada ao seu lado, e sorriu. Agora eu descobri que minha própria história é mais interessante do que qualquer livro que eu poderia ler. E era verdade. A vida que haviam construído juntos era melhor do que qualquer ficção. Não porque fosse perfeita, eles ainda tinham discussões, ainda enfrentavam desafios, ainda havia momentos de dúvida e dificuldade, mas porque era real. Era deles. Era uma história escrita dia após dia, escolha após escolha, com amor, confiança e a coragem de continuarem crescendo juntos. Do lado de fora, começou a chover suavemente, as gotas batendo contra as janelas em um ritmo tranquilo e reconfortante. Rafael e Luna sorriram um para o outro, lembrando de outra noite chuvosa que havia mudado suas vidas para sempre. Mas desta vez, eles estavam seguros e quentes dentro de casa, dentro do lar que haviam construído juntos, dentro da história de amor que havia começado com uma tempestade e se transformado na calmaria mais bela que qualquer um dos dois poderia ter imaginado. E lá fora, a chuva continuou caindo, como sempre caiu, como sempre cairá, trazendo às vezes destruição, às vezes renovação, mas sempre, sempre, a possibilidade de recomeços e milagres para aqueles corajosos o suficiente para abrir suas portas e seus corações, quando o destino bate a porta em noites de tempestade.